um ajudante, o Cambone, ele é um aprendiz da espiritualidade. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, aqui do canal Brilho de Oxum. Lembrando que eu tenho outro canal chamado Amor de uma Rosa, onde eu faço leituras e previsões de cartas. E hoje a gente vai falar da importância do Cambone. Quem é o Cambone? Para que ele serve, né? Eu acredito que a maioria das pessoas já saibam quem é o Cambone, mas vamos reforçar. O Cambone é aquela pessoa que acompanha e auxilia a entidade. Mas poucos sabem qual é a real importância deles, o porquê eles existem, né? Muitas pessoas acham que o Cambone é como se fosse um empregadinho do médium que tem que ficar lá fazendo tudo que a entidade precisa. Mas isso é uma visão muito errada. E grande parte das pessoas não gostam de ser Cambone justamente por isso. E as pessoas não entendem a essência e a real necessidade desse trabalho na espiritualidade. Ser Cambone é estar trabalhando junto com a entidade. Da mesma forma que a entidade está incorporada, você está lá compartilhando sua energia. Então, ser o Cambone é um passo fundamental para o trabalho que está sendo executado e também para o seu desenvolvimento mediúnico. Eu decidi gravar esse vídeo sobre Cambone, por quê? Porque eu comecei um projeto sobre desenvolvimento mediúnico e nesse projeto do desenvolvimento mediúnico tem vários vídeos que explicam como se desenvolver, mas eu não gravei nenhum vídeo que eu considere específico para explicar o motivo do Cambone e explicar que o Cambone é a primeira etapa de um desenvolvimento mediúnico. Por isso que quando eu estava sentada com a avó me perguntando, vó, o que falta para acabar essa série? O que falta para eu poder, divulgar ela e começar a postar? E aí começaram a vir algumas ideias. Então, eu já falei num vídeo que vai vir depois desse, então desconsiderem, mas eu havia gravado vários vídeos onde eu falava sobre o desenvolvimento mediúnico, juntei esses vídeos, decidi fazer uma série e eu vou nomear eles, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então esse vai ser um dos primeiros vídeos sobre a série Desenvolvimento Mediúnico. E para que você possa ter um desenvolvimento bom, a primeira etapa a seguir é ser Cambone. Não é ficar recebendo a energia e vibrando e tentando incorporar. Essa não é a primeira etapa e eu vou explicar o porquê. Sim, você pode fazer em paralelo, não tem problema, mas ser Cambone é a função mais importante. Inclusive, eu, quando estava no meu desenvolvimento mediúnico, eu não entendia a importância. Eu achava que eu estava apenas ajudando. Eu pensava assim que, tô sentada aqui só para ficar acendendo uma vela, para, pegar uma pemba, enfim. Mas não. Quando você senta do lado de uma entidade para ser Cambone, ou para ser consulente, ou para ajudar a entidade a se desenvolver, durante esse processo, você está em constante aprendizado. Então, tudo que a entidade está falando para você ou para o consulente serve exatamente para o que você está vivendo na sua vida ou para o que vai acontecer na sua vida. Então, ser Cambone é um dos maiores presentes que uma pessoa pode receber quando ela entra no terreiro. Porque é o período onde ela vai ter muito conhecimento, ela vai aprender sobre ervas, vai aprender sobre pedras, vai aprender sobre elementos, vai aprender sobre a vida, vai receber muitos conselhos que a pessoa vai pensar assim, esse conselho é para o consulente, mas sim, serve para você. Prestem atenção. Muitas das vezes o consulente que senta na frente da entidade ou na sua frente, ele está lá com o mesmo problema ou do médium que está atendendo ou de você. E muitas das vezes o que você está ouvindo, é claro que a gente não pode compartilhar com ninguém, porque é como uma consulta de um psicólogo, né? Existe ética profissional. Mas durante o período em que você está lá ouvindo o aconselhamento da entidade, você pode colocar tudo em prática na sua vida. Se você parar para prestar atenção de fato e observar, muitas das coisas aos quais estão sendo faladas já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. Às vezes algum problema da sua infância que você não consegue resolver,
às vezes algum problema familiar, de relacionamento financeiro. Então, nós não... Eu digo nós porque eu me enquadrei nisso por muito tempo. Nós não damos valor a essa etapa, que é a mais importante. Todo mundo quer lá rodar, girar, incorporar, e não querem realizar a função do Cambone, muitas das vezes porque acha que é humilhante, porque acha que essa dedicação em estar do lado da entidade, em estar apoiando a entidade, estar entregando os materiais para ela é humilhante. E não é. Na verdade, é o maior ato de fé, de amor, de gratidão e principalmente daquilo que a gente está falando há bastante tempo, caridade. Porque para você pisar no seu ego, sentar do lado de alguém, olhar para essa pessoa e falar, essa pessoa é capaz, e não ficar com essa coisa de, ai, não sei porque eu estou aqui, eu sou muito melhor que essa pessoa, ai, eu queria estar no meu desenvolvimento. Sim, muita gente pensa isso. Não venha mentir para mim, porque eu sei que muita gente sente isso. Eu sei porque eu já ouvi de várias pessoas. Eu, quando era bem ignorante, também pensava assim. Então, a gente acaba tratando o Cambone como se fosse uma função inútil. E não é. Não é. Porque quando eu finalmente entendi o que é ser Cambone, quando eu finalmente sentei do lado da entidade e decidi ouvir, prestar atenção, conversar, perguntar, tirar as minhas dúvidas, eu passei a aprender. E com o meu aprendizado, eu evoluí como Carol, como pessoa, parei de realizar alguns comportamentos errados, parei de tomar decisões erradas, atitudes ruins, né? E além disso, o meu desenvolvimento espiritual também foi muito bom. Por quê? Porque às vezes a gente, vamos supor, a avó, ela trabalha com tal erva, vamos supor que é com alecrim, agora eu não me lembro. Aí a avó fala assim, eu quero trabalhar com alecrim, e aí eu não conheço alecrim, né? Hoje a gente tem internet, mas, tipo assim, às vezes a função pelo qual ela quer trabalhar com alecrim, eu não encontrei nada na internet. Só que quando eu tô de Cambone, eu ouço uma outra entidade falando para usar o alecrim para a mesma coisa. Ou seja, a minha falta de confiança, ela não vai ser abalada. Bem pelo contrário, eu vou ter confiança. Por quê? Porque eu aprendi com outra entidade a ter confiança. Então, além da gente aprender muitas coisas com eles, além da gente aprender a perdoar, além da gente aprender a se perdoar, a evoluir, nós também aprendemos como é um atendimento. Nós também vemos qual a importância de um atendimento, a seriedade de um atendimento. Nós conseguimos ver que as coisas que passam pela nossa cabeça não é loucura. A grande maioria das pessoas sofre com insegurança. E a insegurança, ela mina muito o desenvolvimento mediúnico. Então, ser Cambone te ajuda a aprender a ter confiança, a aprender a ouvir e botar em prática. É claro que você não está lá para copiar a entidade. Ser Cambone é um aprendizado, não um copia e cola. Dentre as funções do Cambone, não é apenas ouvir. O Cambone, ele tem muito mais a agregar. Ele está lá para compartilhar a energia. Ele está lá para, quando ele vai lá com o isqueiro, o ato de acender o isqueiro e acender a vela, ele está doando a energia dele, ele está contribuindo com o trabalho, ele está fortalecendo o trabalho. E quanto mais o Cambone tiver fé e acreditar no que está acontecendo, mais força o trabalho terá. Porque todo trabalho espiritual, independente se tem padê ou se só tem uma vela, o que vale mesmo é a fé. Quanto mais fé existir, maior será o resultado. E quando tem uma pessoa ali que está atrapalhando, que não acredita, essa pessoa, ela está literalmente atrapalhando, ela está irradiando energias negativas. Então, se não for para ajudar, não atrapalhe.
Seja Cambone porque você quer ser, não por obrigação. Porque obrigação é a mesma coisa que você ficar atrapalhando. Até porque quem somos nós, meros mortais, para se sentirmos superiores à entidade que está ao nosso lado? Nós deveríamos ser muito gratos por estarmos sentados do lado da entidade aprendendo com eles. Nós deveríamos ser muito gratos por ter a oportunidade de ouvir os ensinamentos deles. Quantos de nós precisava ouvir e não pode? Então, nós temos que ser muito gratos e honrosos, respeitosos. Quando a entidade desce em terra, nós não estamos vendo mais o médium. Foda-se o médium. Não importa se o médium é, sei lá, Maria, João, José, não importa. Quem tá lá é a entidade. E nós devemos respeitar a entidade. Não importa se o médium é pai de santo, se é capitão, se é um filho da corrente, não importa. Entidade é entidade. Todo espírito mais evoluído merece respeito. Então, se você está disposto a ser Cambone, seja um bom Cambone. O que é ser um bom Cambone? É estar preparado. Então, precisou varrer? Vai varrer com gratidão, com alegria. Precisou acender uma vela? Vai acender com amor, com alegria. Precisou buscar uma pemba ou fazer alguma anotação? Vai fazer com axé. Porque o Cambone é o próprio axé. O Cambone é aquela pessoa que está ali como um segundo braço da entidade. Porque tem entidades que, por mais que elas sejam muito evoluídas, elas vêm com uma caracterização que não as permite ser tão claro nas palavras. Tem entidade, por exemplo, que só fala na língua original, né? Que nem caboclos. Tem um caboclo que eu conheço que só fala a língua dele lá. Como que o consulente, que às vezes nunca foi na gira, vai entender que o caboclo tá falando para você pegar um coité? O que é um coité? Você sabe o que é um coité? Porque o consulente não sabe o que é um coité. E é por isso que o Cambone tem que estudar, inclusive, né? Pra ele saber o que é um coité. Não tem coité aqui. Mas é basicamente uma casca de coco. Pesquisa no Google que você vai saber. O que é uma pemba? Às vezes o consulente é que nem eu, por exemplo. A entidade tá falando, mas se não anotar, né? Por exemplo, vou passar uma receita de um banho. Se não anotar, já era, não vou fazer, porque eu esqueço. E na hora, no desespero, nas lágrimas, na hora que o consulente tá lá recebendo ensinamento e sofrendo, chorando, ele não vai pensar em anotar. Uma coisa que eu refleti muito sobre o ato de ser Cambone é que boa parte das pessoas que acabam trabalhando com o Cambone não estão preparadas. E não só de conhecimento, mas literalmente de aparatos, sabe? E eu me lembro quando eu comecei no terreiro, o pessoal tirava sarro de mim, porque, cara, nós estávamos lá de Cambone, a entidade falava assim, preciso de um isqueiro, preciso de uma caneta, não sei o que lá. E não tinha bolso. Então eu passei a usar uma pochete. Independente se tava na moda ou não, sabe? E fazia toda a diferença. Porque a entidade precisava do material. E em vez de eu sair correndo que nem uma maluca procurando, que é o que acontece na maioria das vezes, eu tava lá com a minha pochetinha. Tirava da minha pochete, entregava e voltava. E mesmo eu, quando estava incorporada, como eu sou semiconsciente e as entidades elas conseguem recolher os meus conhecimentos aqui do meu cérebro, elas sabem usar um isqueiro. Então, se eu estou usando a pochete, eu consigo pegar o isqueiro e acender um cigarro. Eu não, a entidade no caso, né? Porque a entidade vai lembrar que a Carol sabe e a entidade vai pegar e vai olhar e falar assim, como que a Carol faz? É assim. E a entidade vai fazer. Então, uma dica muito valiosa é que todos no terreiro utilizem uma pochete, uma bolsinha ou um bolso na saia, na calça, porque na maioria das vezes só tem na calça, né? Lá no meu terreiro, eu lembro que eu vi
uma pessoa só, que tinha uma faixa, né, aquelas faixas com cor, né, definindo qual é o seu orixá, e do lado tinha um bolsinho, onde colocavam as coisas. E aí, essa pessoa, ele já era um médium desenvolvido. E ele não precisava ficar, dependendo. Não que o Cambone não seja importante, mas às vezes não tem Cambone suficiente. E eu digo a mesma coisa para o Cambone. Usar a pochete, a bolsinha, o bolso, seja lá o que for, facilita demais. Foda-se se o pessoal vai tirar sarro porque não tá na moda. O problema é deles. Eles que não estão sendo competentes o suficiente de poder ajudar com mais agilidade. Né? Porque, vamos ser sinceros, quando a gente vai pro terreiro, não tem bolso. Eu não consigo colocar o isqueiro entre a saia e a blusa. E muito menos dentro da calça, porque na maioria das vezes a calça fica caindo, né? Vou colocar no peito? Não é legal, né? Então, e outra, essa coisa da gente ficar perdendo material é justamente porque a gente deixa jogado para qualquer lado, qualquer um pega e é isso aí. Então, quem sabe, né? Quem sabe a gente cria um movimento para incentivar os terreiros a todos trabalharem com uma pochete, com uma bolsinha. Eu já vi um terreiro que os cambones trabalhavam com... Só que daí esse terreiro era, mais mesa branca. Eles trabalhavam com jalequinho que tinha bolsinho. Facilitava muito. E isso é muito bom. Por quê? Porque daí você tem todos os materiais. E é interessante, antes mesmo da entidade começar a dar atendimento, você falou, meu senhor, minha senhora, vovó, sei lá quem. O senhor quer que eu deixe alguma coisa já preparada para caso precise? Por exemplo, quer que eu pegue alguma erva e deixe aqui pertinho? Quer que eu pegue alguma vela? Vai precisar de algum material? Vai precisar, por exemplo, de cigarro? Antes de começar o atendimento, já se antecipar. Porque aí você tem a sua pochetezinha, que tá tudo pronto, tem os materiais que provavelmente eles vão usar, porque as entidades usam sempre as mesmas coisas. O trabalho deles tem mais a ver com a fé do que com o material. E tudo fica guardadinho e discreto. Fica mais fácil, não é mesmo? E sem contar que um terreiro onde o Cambone se preocupa em ajudar e facilitar a entidade tem mais axé e respeito do que um lugar onde as pessoas não sabem nem aonde tá as coisas. Os cambones não estão lá para dar favor para a entidade. Como eu falei lá no começo, os cambones, eles estão para aprender. Aprender a fazer um patuá, aprender a fazer um banho, aprender a seja lá o que for. Então, vamos trabalhar como Cambone de uma forma respeitosa, gentil, humilde. Eu lembro uma vez que eu fui numa gira de um outro terreiro e eu tava assim em pedaços. Tava acabado. E aí eu tava meio que afastada do meu terreiro, então eu tive que ir num terreiro de outra pessoa, né? E a entidade que tava falando comigo, ouvindo o meu desespero, ela olhou pra mim e falou bem assim, que eu tava falando um monte de bobagem sobre por que eu não conseguia desenvolver e não sei o que. Gente, o meu desenvolvimento foi muito crítico, porque eu não conseguia abrir a mente. Demorou muito pra eu abrir a mente, tá? Por isso que eu estou compartilhando com vocês, pra vocês não passarem por isso. E essa entidade, ela falou assim, tá vendo essa moça que tá aqui do nosso lado, de Cambone? Ela é uma médium de toco. Ou seja, já tem ponto riscado, confirmado, já tá dando atendimento, etc e tal. Mas ela está aqui. Por quê? Porque todo mundo tem algo a aprender. Mesmo você que já se desenvolveu, também tem algo a aprender. Então, não se sinta humilhado por estar como Cambone. Porque estar como Cambone é um presente, é uma oportunidade de você aprender. Porque sempre tem algo a aprender. Sempre tem algo melhor, algo a mais. Os espíritos, eles têm muitos anos de vida. Então, eles têm muita coisa para compartilhar. Não só de palavras bonitas, mas de ensinamentos.
Imagina quanta coisa que eles não viveram. E é como eu disse, não importa se a entidade é do pai de santo, do capitão ou do irmão da casa. Entidade em terra é um ser que a gente deve respeito. Então, o recado final é: leve tudo a sério, com respeito, com amor e com leveza. E eu tenho certeza que você vai se desenvolver melhor, não só para a incorporação, mas para se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais feliz, uma pessoa que se sente melhor, que está mais agradável, que consegue viver em sociedade, uma pessoa que consegue resolver os seus problemas. Tá certo? Bom, agora eu vou começar a soltar os próximos episódios, fiquem atentos. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu não tô aqui pra criticar, nem magoar, nem ofender ninguém. Esse é o meu jeito de ser, acho que vocês já perceberam. Mas às vezes a gente tem que falar um pouquinho mandando a real, né? Senão as pessoas não entendem. E como a avó é do tipo que dá tapa na cara com carinho, então eu espero ter conseguido transmitir a mensagem dela, né? Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para receber todas as notificações, né? Ative o sininho. E comentem, sabe? Eu tô gostando muito da interação que tá tendo. Tem alguns vídeos que tá tendo uns comentários muito bacanas e eu agradeço muito a vocês, de verdade. Então é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo.